Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Caroline Mota, vou deixar aqui meu Instagram. Também tem um Insta especial só pra viagens, onde eu dou as maiores e melhores dicas pra vocês viajarem, né? Barato, viajarem gastando o mínimo possível, assim como eu faço. Acabei de voltar de Dubai, foi uma viagem pra um lugar que normalmente é bem caro, mas que eu consegui gastar muito pouco. Vocês nem vão acreditar, vou lá no Insta pra vocês conferirem quanto eu gastei nessa viagem e acreditarem que também tudo é possível, tá? Mesmo que você não tenha tanta grana assim, isso não é um empecilho para que você não conheça aí o resto do mundo, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje, né? Para as dicas especiais de hoje. O vídeo é sobre 10 dicas para você conseguir passar na sua entrevista aí do consulado, né, americano, para você ir bem na sua entrevista, para você conseguir o seu visto de turista. Então eu tô aqui com as dicas, vou fazer uma colinha aqui para eu não esquecer de nada e falar tudo aqui para vocês, tá? Lembrando que essas dicas foram essenciais para minha retirada de visto. Também é bom lembrar, né? Cada visto é individual, então pode ser que elas ajudem muito você, mas tenha sempre em mente que cada indivíduo é um, então cada entrevista é única, tá bom? Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Vamos lá, a primeira dica, já para não enrolar tanto, a primeira e essencial ao preencher o DS-160 e na entrevista, não minta. Toda a sua entrevista vai ser baseada no formulário que você preencheu. Então, na hora que você chega lá, né, no consulado, a mulher vai abrir o formulário dela no computador, né, e ela vai acompanhar, né, o formulário que você preencheu no computador, você não vai estar vendo. Então, é bom que você lembre tudo que você colocou no formulário para você conseguir responder as mesmas coisas. Então, se você colocou lá que você tá indo pro lugar e chega na hora da entrevista, você fala que vai para outro, eles já vão ficar mais alertas, vão conseguir identificar se você tá mentindo ou não. Então, é de extrema importância que tudo que esteja no formulário esteja também, você fale também na sua entrevista, tá? Vamos para segunda dica. A segunda dica nunca responda mais do que te for perguntado, tá? Eu sei que para algumas pessoas é difícil não contar uma história inteira sobre algo sobre uma pergunta assim muito simples, né? Tipo, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Você não precisa criar uma história imensa, né? Fala só o que tá no formulário e pronto. Respostas simples e respostas diretas. Eles não têm muito tempo para enrolação e eles sabem quando vocês estão mentindo. Então, nunca responda mais do que ela perguntou e seja direto, tá? Vá direto ao assunto, responda aquilo e ponto final. Vamos para terceira dica, tá? Tô colocando as dicas aqui escritas para vocês não esquecerem, tá? Qualquer coisa printa aí. Se tiverem dúvida, me mandem na DM lá do meu Instagram, tá bom? Terceira dica: fique calmo, fique muito calmo. Dá para eles observarem e na realidade eles são treinados para observarem todas as suas ações. Então não se embole nas suas respostas, tentem ler antes, né, o formulário, assim que vocês preencherem, imprima ele e vá decorando as suas respostas. E é por isso que eu sempre falo, tentem ser verdadeiros, porque se vocês não estão mentindo, na hora de você falar, você nem vai precisar decorar o formulário, né, você vai falar com muita naturalidade. Fique calmo, porque qualquer nervosismo, assim, óbvio que tem o nervosismo básico, que eles entendem também, né, que vocês estão nervosos, porque é a primeira vez, tirando visto, tem todo, né, um conceito sobre serem negados e tal, que isso causa uma ansiedade nas pessoas, mas eles vão saber identificar se você está mentindo ou não, eles são treinados para isso, então fique calmo. Vamos para quarta dica. A quarta dica fale com firmeza, mas não seja agressivo, tá? Tenha um tom de fala normal. Não seja muito, não grite, tá? Pelo amor de Deus, nunca grite. Nunca fale com absoluta certeza sobre tudo. Lembrando que você tem sempre que respeitar os entrevistadores, todos são americanos. Eles têm um vidro lá, aquele tipo de entrevista que tem um vidro, que normalmente a gente acha que as pessoas não estão escutando do outro lado. Mas tentem não gritar e tentem não falar de forma agressiva, porque isso pode te prejudicar muito, tudo bem? Vamos para a quinta dica. A quinta dica é uma dica assim que pode parecer boba, mas é uma dica que faz muita diferença, que é se vista adequadamente, tá? No formulário eles perguntam várias questões financeiras, eles também podem
te pedir comprovação financeira, comprovação de renda. Então não adianta nada você falar que você não tem muito dinheiro, né, que alguém vai bancar o seu visto, e na hora que você chega lá você tá todo parecendo que é dono de uma empresa, também não vai fazer nenhum sentido. Então se vista adequadamente, não vá de terno e gravata, mas também não chegue lá de chinelo, pelo amor de Deus, tá? Então vá de forma simples e não muito sofisticada, mas também não muito, né, de chinelo. A sexta dica é uma dica que é uma dica de fala, na realidade, né? Essa dica é sobre: nunca afirme as coisas. Você não tem o seu visto na mão ainda. Então não tem como você falar, eu vou para tal lugar. Fale sempre, eu pretendo ir. Sexta dica é: fale sempre, eu pretendo ir. Fala que você pretende fazer as coisas. Porque você não tem o seu visto ainda na mão. Às vezes você fala, eu vou para os Estados Unidos, a mulher fala, infelizmente hoje não, né, gato, que eu não vou te dar o seu visto. Então fale sempre que você pretende, você não tem certeza de nada, é uma possível previsão para o futuro. Então, pretendo ir, tá? Não esqueça disso. Sétima dica. A sétima dica é para você começar a sua entrevista falando português normal. Muita gente tem dúvida, né? Porque eu não sei aí se todo mundo sabe, mas os entrevistadores todos são nativos americanos. Inclusive, uma coisa muito legal que eu não sabia, o local aonde fica o consulado americano é considerado um território americano. Então, é como se os Estados Unidos tivesse comprado uma parte do Brasil e ali se aplicam leis americanas. Então, aquilo ali é um território realmente americano e você tá indo lá e lá quem manda é eles. Então, todos os americanos lá falam inglês, obviamente, também falam português um pouco enrolado, mas dá pra entender o português deles. E é sempre para você começar falando em português, mesmo que você seja fluente em inglês, tá? E aí, depois que você começar a sua entrevista, caso você tenha preenchido no seu formulário que você seja fluente em inglês e que você deseje fazer essa entrevista toda em inglês, você pode solicitar para a pessoa que está te entrevistando, falar, olha, eu gostaria de concluir essa entrevista em inglês. Mais uma dica, gente, se você fala inglês intermediário ou básico, faça a entrevista em português. É muito melhor porque eles vão te entender e você não vai correr o risco de falar alguma coisa errada ou se embolar em alguma resposta e isso acabar prejudicando a sua retirada de visto, tá? Vamos para a oitava dica. A oitava dica é a seguinte: leve todo o documento que você achar que seja necessário, além dos que já são solicitados no consulado, né, na hora que você preenche o 10.160, mas leve também comprovação de renda, leve comprovação de matrícula na faculdade, tudo que você tiver que seja de acordo com as suas informações do 10.160. Mas não entregue tudo na mão do entrevistador, assim, ó, cheguei aqui, toma meus documentos e olha aí. Nunca façam isso, gente. Entregue apenas o que é pedido pra você, porque isso pode chegar a te prejudicar. No caso da minha entrevista, por exemplo, levei comprovação de renda, levei um monte de coisa e no final não pediram nada, não me pediram comprovação de renda nenhuma. E às vezes, se eu tivesse, né, mostrado essa comprovação de renda, pode ser até que meu visto fosse negado, ninguém sabe. Então não entregue nada além do que eles pedirem. Se eles precisarem de algo, eles vão te solicitar, né? Ah, preciso aí da sua comprovação de renda, preciso aí de uma carta falando que você tá empregado, né, realmente, da sua carteira de trabalho. Alguma coisa que eles precisarem, eles vão te pedir lá na hora, e aí só entregue o que eles precisarem, tá? Não entregue nada além, porque isso pode prejudicar. E agora vamos para a nona dica. Estamos quase chegando no fim, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficar rápido. A nona dica também é de extrema importância para quem tá indo fazer a entrevista com mais pessoas, né? Às vezes você tá indo aí com o seu namorado, às vezes você tá indo aí com a sua família e principalmente com família isso acontece muito. Às vezes o entrevistador pergunta, né, algo pra criança lá de 15, 16 anos, sei lá. Se for uma criança muito pequena, lógico que eles vão perguntar pra mãe, mas às vezes o entrevistador acaba perguntando algo diretamente pra pessoa de 15, 16 anos, para o adolescente, e o pai e a mãe respondem na frente dele, né, respondem por ele. Nunca façam isso, gente. O entrevistador tá fazendo uma pergunta pra uma pessoa, é essa pessoa que tem que responder. Não fique olhando pro seu marido pensando no que você vai responder, porque isso pode parecer que você vai mentir. Não responda por alguém. Enfim, se a pergunta foi pra você, responda você mesmo. Se a pergunta foi pro seu filho, pro seu marido, deixe que eles respondam, tá? Ou pra sua mulher também. Enfim, vocês entenderam. E vamos finalmente pra última dica.
Última dica, não menos importante, inclusive extremamente essencial, é a seguinte: não questione o entrevistador. Quem tá sendo entrevistado é você, então não pergunte absolutamente nada. Não pergunte, gente, não pergunte, você só tem que dar respostas, tá? Quem tem que fazer a pergunta é o entrevistador. Então não fique perguntando quando vai chegar seu visto, meu visto foi aprovado, primeiro que nem dá tempo, a entrevista é muito rápida. Segundo, que você ficar perguntando vai encher o saco do entrevistador, ele não vai te dar o visto nenhum. E terceiro, que né, essa não é a sua função, você tá ali para ser entrevistado. Na hora que acabar a entrevista, ela vai te dar um papel ou dizendo que você foi negado, normalmente é um papelzinho rosa, né, meio quase vermelho, impresso com várias... Eu já fui negada, tá? Mas em outro tipo de visto. Depois eu volto aqui pra contar pra vocês, então eu sei como funciona. Mas se você for negado, eles vão te devolver o seu passaporte e vão te dar uma cartinha, assim, não um papel impresso mesmo, numa cartolina, numa folha sulfite colorida, explicando os motivos do porquê você foi negado. Não especificamente, mas eles falam, pode ter sido negado por isso, isso e isso, e aí tem várias questões lá que você pode ler e entender o porquê eles negaram o seu visto. Mas, se o seu visto for aprovado, eles vão ficar com o seu passaporte, tá? Você deixa o passaporte lá com eles não vão te devolver. E aí eles vão falar, parabéns, você conseguiu o seu visto e o seu passaporte você pega depois. Que é a forma que você escolheu pegar quando você preencheu o 10.160, que tem duas opções, que é ou retirar lá mesmo ou receber na sua casa, tá? Bom, acho não, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que elas tenham feito aí alguma diferença pra você que tá na fase de tirar o visto, que tá muito ansioso. Gente, relaxa, tá? Eu sei que é difícil ser negado, infelizmente você perde o dinheiro quando você é negado, você precisa pagar uma nova solicitação, mas a boa notícia é que se você foi negado uma vez, não quer dizer que você seja negado sempre. Você pode tentar fazer todo o processo novamente e eles podem te aprovar na próxima vez, tá? É sempre uma coisinha ou outra, ou às vezes... Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria pessoal, então eu também não sei, mas na minha cabeça eu sempre acho que eles têm uma cota de vistos para darem por dia, e aí às vezes, sei lá, eles já distribuíram todos os vistos do dia, chegou na sua vez, infelizmente, acabou. Sei lá, essa é a minha teoria, cada um tem uma teoria, eu já vi tantas teorias dos meus amigos também, mas é realmente uma incógnita. Tem gente que tem tudo para ser aprovado, tem dinheiro, tem relações com o Brasil, tem provas de que não vai ficar lá para sempre e acaba sendo negado. Então, é uma incógnita, a gente nunca vai saber, mas a gente precisa tentar. Não desistam dos sonhos de vocês, tá? E é isso, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E por favor, curtam pra me ajudar. E me sigam lá nas redes sociais, né? No meu Insta aqui pessoal, que eu também compartilho minhas fotos de viagens pessoais. E no meu Insta de viagem, que eu compartilho várias dicas como essa de como tirar passaporte, de como ser aprovado no visto. E, enfim, se vocês quiserem e tiverem sugestões de temas pro vídeo, deixa aí pra que eu faça nos próximos vídeos. E agora eu vou fazer um breve merchan da minha marca, tá? E que tem tudo a ver com viagem também. Aqui tem alguns checklists de viagem, que são uns bloquinhos, que vocês podem ver, bloquinhos destacáveis, tá? Então, para cada viagem que você for, você consegue colocar aqui o destino da viagem, a data e a data da volta, né? A data da ida, a data da volta. E aqui tem vários itens para você preencher. É um checklist mesmo do que não esquecer de colocar na mala, de todos os documentos que você tem que levar. Aqui tem preparativos, documentos, o que você tem que colocar na mala de mão, o que você tem que colocar na mala despachada e alguns extras para você colocar, extras pessoais que você também não pode esquecer na hora da sua viagem. E para cada viagem tem uma folha diferente, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram adquirir esse checklist de viagem. É mega barato e chega rapidinho aí em todo lugar do Brasil, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que o visto de vocês seja aprovado. E quem for aprovado, volta aqui e comenta, por favor. Um beijo.